Eu sei que o meu canal é focado em SCP, mas de vez em quando eu curto trazer sempre um assunto que eu gosto bastante, seja sobre Five Nights ou qualquer outro assunto de terror. Recentemente eu terminei de assistir um anime que eu procrastinei demais pra ver, mas eu finalmente acabei. Agora só falta um milagre acontecer e eles lançarem uma nova temporada de Berserk. Ou, infelizmente, eu ter que ler 1 bilhão de páginas do mangá. O vídeo de hoje é sobre o chamado Beherit do anime. Um Beherit é um objeto um tanto quanto estranho no universo de Berserk, se é que tem alguma coisa normal nesse anime. Mesmo sendo estranho, à primeira vista ele parece ser bem inofensível, mas é quase que diretamente responsável por muitas tragédias que aconteceram na história. Mas afinal, como esse objeto realmente funciona? Existem vários Beherits no mundo de Berserk, e a maioria deles tem uma aparência e funcionam de uma forma bem parecida. São pequenos artefatos de pedra em forma de ovos, sendo os menores que um ovo de galinha e os maiores do tamanho de um melão. Além disso, eles têm características como olhos, nariz e boca, o que deixa a aparência dele bem mais perturbadora. Os Beherits mais comuns têm a cor amarela, azul, cinza ou verde. Mas além desses, existem um Beherit vermelho que está conectado com a chamada Mão de Deus. Por conta própria, os Beherits não fazem nada, parecendo por fora simples pedras adormecidas, mas se as condições corretas forem atendidas, um Beherit se torna muito mais que isso. Quando isso acontecer, os olhos, nariz e boca de um Beherit vão ser alinhados para formar um rosto quando o artefato for ativado, e eles só serão ativados quando o portador do Beherit desejar. Assim que for ativado, o rosto do artefato vai tomar vida e o Beherit vai chorar sangue e dará um grito para convocar a temida mão de Deus de outro reino em outra dimensão. Resumindo, quando o Beherit é ativado pelo dono, ele é capaz de criar uma espécie de ponte entre o mundo físico e o mundo astral. E além disso, um Beherit pode ser usado novamente, mesmo depois da sua primeira ativação, se for desejado. Um Beherit tem sempre o seu dono predestinado e, portanto, não importa as circunstâncias, ele sempre vai encontrar o seu caminho para o seu dono, quando o seu desejo é grande o suficiente para que ele seja totalmente ativado. A ativação dele às vezes acontece quando o sangue do seu próprio dono faz contato com o artefato, ou pode ser ativado com um comando de algum membro da Mão de Deus. A relíquia reorganiza suas características faciais para formar um rosto que derrama lágrimas de sangue antes de soltar um grito para criar um portal temporário. O portador do Beherit é transportado para o mundo astral para encontrar a Mão de Deus e, por um preço, o dono desse artefato pode obter poderes ou favores sobrenaturais. Mas claro que tinha que rolar um sacrifício, né? Normalmente o preço é sacrificar outra pessoa para alimentar a Mão de Deus. Mas nem sempre precisa ser uma pessoa, pode ser um animal, qualquer coisa que você ame muito pode servir como sacrifício. Se o portador não tiver sacrifícios a oferecer, ele simplesmente vai ser arrastado para um vórtice e nunca mais vai ser visto. Ao contrário que muitos pensam, os Beherits não se esgotam quando o proprietário se torna um apóstolo. E em qualquer momento ele pode ser usado para escapar da morte convocando a Mão de Deus e pode ser renovado por mais um sacrifício. O Beherit vermelho de Griffin, que ele conseguiu de uma cartomante quando ele era jovem, era um item raro e único, que dizia realizar o maior desejo de alguém em troca de carne e sangue do proprietário, também conhecido como o Ovo do Rei por Nosferatu Zod e a Mão de Deus. Ele aparece uma vez a cada 216 anos, quando o tempo do eclipse se aproxima. Seu proprietário é destinado a descartar sua forma para se tornar um dos membros da Mão de Deus. Depois de usar o Beherit e usar como sacrifício seu próprio bando do Falcão, matando todos os seus soldados e amigos, Griffin passou por uma transformação completa e recebeu o nome de Fento. Ele se tornou uma das entidades mais fortes da série. Depois da sua transformação, Griffin descobriu que ele possuía o poder de manipular o espaço e a gravidade para empurrar seu adversário para trás, criar um vácuo parecido com um buraco negro para enviar vários alvos para o esquecimento ou redirecionar o ataque de um adversário para outro alvo.